Boa noite, caro espectador. Começa agora mais um Câmara Aberta. Hoje vamos falar um pouco sobre liderança diferenciada. Dia 10 de dezembro comemora-se o Dia Nacional da Inclusão Social. A data representa a promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. No ano de 1950, na mesma data, foi instituído o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E essa data foi escolhida para o lançamento do livro Liderança Diferenciada, do coaching catarinense Celso de Souza e Souza. E ele está aqui conosco no plenário da Câmara de Vereadores para falar a respeito dessa publicação e de quais os desafios para nos liderarmos. Boa noite, Celso. Tudo bem? Tudo bem, Maurício. Muito obrigado pelo convite. Bom, anunciei o senhor como catarinense. O senhor é natural de Santa Catarina? Não, eu tenho mais tempo de Santa Catarina do que da minha cidade natal, mas eu sou carioca. Carioca? Carioca. Bom, o senhor lançou o livro Liderança Diferenciada no dia 10 de dezembro. Qual a proposta dessa publicação? Qual o objetivo dela? Bom, o objetivo do livro Liderança Diferenciada, Maurício, é chamar a atenção do empresário, do diretor-presidente, dos profissionais de RH, dos líderes que trabalham nas organizações, daqueles que pretendem liderar no futuro, para qual será o desafio das organizações no século XXI. As organizações vão enfrentar um cenário sociológico onde as partes interessadas, colaboradores, fornecedores, clientes, acionistas, sociedade, meio ambiente, que perceberem que suas necessidades legítimas não estão sendo atendidas, elas vão se manifestar. Porque estamos na sociedade digital, Maurício, estamos na era da informação. Está tudo ao alcance de um celular. Era de redes, conhecimento compartilhado. Exatamente. E não é só o conhecimento, as denúncias, as reclamações, uma parte interessada ou interveniente em qualquer organização que se sentir lesada, ela passa a ter voz. Então, a organização precisa estar atenta a essa manifestação de todas as partes interessadas, porque o trabalho dela é conciliar todos esses interesses, para que todos ganhem mais e sempre. Por que o senhor escolheu o dia 10 de dezembro, que coincide com essas outras datas de inclusão social, para falar de liderança diferenciada? Isto porque há mais ou menos 10 anos atrás, um brasileiro chamado Léo Fernando Castelhano Bruno, Maurício, ele foi convidado para participar do Fórum de Liderança da Unesco. Olha que honra para nós, né? E na oportunidade, o Léo Bruno apresentou uma pesquisa que ele havia realizado com uma metodologia própria, chamada Modelo de Diferenciação Organizacional. Essa pesquisa científica ele realizou em organizações do Brasil e em organizações fora do Brasil. E o resultado da pesquisa foi alarmante. A grande maioria das organizações, há 10 anos atrás, estava muito mais preocupada com os resultados econômico-financeiros, o lucro como o único motivo, em detrimento da satisfação das necessidades legítimas das demais partes interessadas. Então, apenas o cliente estava ganhando e o acionista estava ganhando. Colaborador perdia, fornecedor perdia, sociedade perdia, meio ambiente perdia. Há 10 anos atrás, Léo Bruno denunciou isso no Fórum de Liderança da Unesco e chamou essa empresa, muito mais preocupada com o dinheiro do que com a felicidade de todos, de organização econômico-financeira. E disse, olha, infelizmente a minha pesquisa encontrou pouquíssimas organizações que não são econômico-financeiras e classificou essas organizações como diferenciadas. O que é uma organização diferenciada, segundo o Léo Bruno, é aquela que se preocupa com o atendimento das necessidades legítimas de todas as partes interessadas, obtendo o lucro como consequência. Nessa mesma pesquisa, o Léo Bruno descobriu o que faz com que uma organização seja diferenciada. Resposta da pesquisa, a liderança. Em homenagem a Léo Bruno, eu classifiquei essa liderança de liderança diferenciada. O senhor pode contar para a gente como surgiu esse projeto? O senhor já trabalha há quanto tempo na área? E primeiro, se apresente um pouco de quais o seu currículo um pouco para o nosso espectador. Bom, eu trabalho em organizações há mais de 25 anos. Eu atuo como conselheiro de CEOs e diretores-presidentes,
como educador de líderes que já atuam e como mentor de futuros líderes. Trabalho em organizações de pequeno, médio e grande porte. Eu sou formado em pedagogia, eu tenho pós-graduações em administração dos recursos humanos, em dinâmica dos grupos e em psicologia aplicada a negócios. E sou qualificado também na aplicação de um instrumento de autoconhecimento. Estávamos conversando há pouco sobre modelo mental, que é um instrumento que ajuda você a identificar as suas preferências e valores pessoais que acabam influenciando a sua escolha de comportamentos. O senhor pode falar um pouquinho do processo, então, de como foi a construção do livro? O livro, eu trabalho em organizações, Maurício, há muito tempo. Então, elas me contratam para ajudá-las a implantar um modelo de liderança que seja capaz de ajudá-las a sobreviver com lucratividade num cenário cada vez mais competitivo. Então, esse livro traduz toda a minha experiência de implantação desse modelo de liderança. Eu percebi o quanto é complexo, o quanto é difícil fazer com que uma organização, não importa o tamanho, não importa o segmento de mercado, se é pública ou privada, como fazer com que as pessoas que nela trabalham se conscientizem de que precisam ter comportamentos norteados por virtudes. Estamos falando das virtudes teologais e cardeais. As teologais são a fé, a esperança e a caridade. As cardeais são a justiça, a prudência, a temperança e a fortaleza. O quanto é difícil para essas pessoas, na hora de agirem e reagirem, lembrarem que essas qualidades são humanas e intrínsecas e nortearem os seus relacionamentos por essas 7 virtudes. Essa dificuldade é muito grande. O Léo Bruno, para nossa surpresa e também felicidade, realizou uma pesquisa este ano. O impacto das virtudes no desempenho das organizações. Então temos o que comemorar, Maurício, porque ele descobriu que empresas que norteiam a liderança pelas virtudes conseguem melhores resultados. Que boa notícia, né? Não precisamos ter outro comportamento que não seja um comportamento virtuoso, que é a essência de uma liderança diferenciada, as 7 virtudes. Daí para frente você tem que nortear o seu processo de influência com as ciências do comportamento. Liderar não é uma arte, é uma ciência. Então, existem ciências do comportamento que ensina o líder a liderar com eficácia e de forma não empírica, não amadora. E o livro trata disso, a fundamentação científica de uma liderança virtuosa e que também domina os métodos e as técnicas científicos de liderança. 2015, as organizações estão em busca ainda mais do lucro financeiro ou de outros valores? Lucro financeiro, infelizmente. Ainda. A pesquisa de 10 anos atrás... Permanece. Infelizmente. Mas é possível mudar esse quadro. Não. Só diminuirá se o CEO da organização. E aí a vantagem é que o Léo Bruno vai na tua organização e mede se ela está econômico-financeira ou está no caminho da diferenciação. E diz o que está faltando. E o que está faltando, sem dúvida, é uma liderança diferente da que está sendo usada. Porque a que está sendo usada está muito mais preocupada com poucas partes interessadas e não com todas. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Já voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Até já. A Câmara de Vereadores de Itajaí está se renovando. Muita coisa está sendo feita. Nova dinâmica do regimento interno, implementação de comissões para análises e julgamentos, redução de custos e prestação de contas para dar mais transparência. Os servidores vão realizar cursos técnicos para ter ainda mais qualificação. Este é um trabalho da nova gestão da Câmara de Vereadores de Itajaí, fazendo reformas administrativas para um futuro melhor. Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Hoje a participação é do coach Celso de Souza e Souza, ele que está lançando o livro Liderança Diferenciada. Bom, Celso, a liderança, uma organização diferenciada e uma organização econômico-financeira que tem por esses objetivos.
A diferenciada traz benefícios a toda a sociedade. Sim, todas as partes interessadas são atendidas. A econômico-financeira atende apenas as partes de clientes e acionistas. Sim. Quais os prejuízos que a sociedade tem quando só essas duas partes são beneficiadas? Veja, se o cliente tem necessidades, né, de produtos e serviços, mas se o produto ou o serviço que o cliente precisa receber agride o meio ambiente, a parte interessada no meio ambiente é prejudicada. A sociedade que utiliza o meio ambiente é prejudicada. Então, a maneira pela qual você vai fabricar o produto, por exemplo, precisa atender a necessidade do cliente, sim, sem deixar de atender também a necessidade do meio ambiente, respeitar as leis, né, socioambientais. Então, essa conciliação é fundamental. Não adianta um ganhar e o outro perder. Por exemplo, o colaborador tem a necessidade de receber uma remuneração digna e justa. Por outro lado, se esse colaborador presta um serviço para a sociedade, se ele ganhar muito, o preço final de venda do produto ou serviço que ele fabrica vai prejudicar a sociedade que não vai poder comprar. Então veja que essa conciliação de interesses é de fundamental importância. O líder diferenciado, ele precisa ouvir todas as partes interessadas e ser um grande negociador ganha-ganha, para que todo mundo saia ganhando. E necessariamente alguém vai ter que ceder. Se alguém quiser ganhar e o outro perder, todos perdem. E qual a gênese desse interesse voltado totalmente ao egoísmo e do lucro a todo custo, deixando todo o contexto social e ambiental de lado? Bom, aí nós vamos voltar a milhões de anos atrás, né? Bom, primeiro que o nosso cérebro, Maurício, o nosso cérebro biologicamente é uma máquina de sobrevivência. Okay? Então sobrevive aquele que se adapta melhor às adversidades. Então, evolutivamente, antropologicamente falando, o cérebro humano, ele já nasce egoísta, biologicamente. Então já tem a primeira explicação, né? Eu tenho que sobreviver a qualquer custo, nem que seja em detrimento da insatisfação alheia. Mas isso é o nosso cérebro, tá? As virtudes não têm nada a ver com isso. As virtudes são qualidades humanas intrínsecas. Mas se você não tiver uma educação de 0 a 5 anos para que o teu cérebro não utilize esse automatismo egoísta, e aí vem as virtudes, né? Porque quando a criança nasce, ela acha que é tudo dela, ela não quer dividir. Aí entra a educação dos pais ou substitutos que diz, não, meu filho, você tem que dividir, isso aqui não é só seu. Então veja que uma educação que orienta o cérebro da criança a não ser egoísta, faz com que esse cérebro aprenda a sobreviver também através do altruísmo. Além disso, você tem uma coisa chamada como ser feliz. As organizações dizem a todo momento, você vai ser feliz se você for incluído e aceito no seu meio. E para isso você tem que ter bens de consumo. Isso não é verdade, né? As pessoas precisam de inclusão, afeto e reconhecimento. A inclusão é pessoal, é relacional. O afeto é pessoal, é relacional. O reconhecimento é pessoal, é relacional. Não tem nada a ver com o produto ou serviço que você compra. Mas a mídia, os meios de comunicação, para ajudar as empresas econômico-financeiras a faturar, fazem você acreditar que se você tiver, você vai ser aceito. A moda está aí para dizer isso. Então existe um exagero típico das organizações econômico-financeiras de fazer você acreditar que é através do consumo que você vai conseguir ser feliz. É também através do consumo, mas não é só através do consumo. Então você só nega relacionamentos, afeto entre as pessoas. As pessoas passam a acreditar que para serem felizes precisam ter. E não precisam ter só. Elas também podem ser felizes com uma boa amizade, com um bom relacionamento, no seu dia a dia, principalmente na família. O senhor fala também que tem que passar por uma consciência de consumo consciente. Claro, porque senão a parte interessada... Adquirir, comprar o que vai me fazer crescer. Senão a parte interessada, você vai atender a parte interessada, fabricante do produto. Tá? Mas e as outras partes interessadas? Né? E o lixo? E o desperdício? Então você está... E o planeta? Então se você tiver essa consciência de que todos devem ganhar, mais e sempre, alguém vai ganhar e fazer o outro perder. E aí, na sociedade digital, quem está perdendo tem voz agora e denuncia. No setor público, político, econômico, a gente vê
exatamente esse interesse, primeiro, o interesse pessoal do ganho, do lucro imediato, do agora, a vantagem a qualquer custo. Isso está muito evidente no contexto atual. Como que a gente pode aplicar uma mudança nesse sentido? Primeiro, as pessoas têm que entender por que estão tendo esse comportamento. Eu tenho certeza que a tua audiência está nos ouvindo agora e não vai discordar de tudo que eu falei até agora. Vai dizer, puxa vida, é isso mesmo. A pergunta é, então por que não muda de comportamento? A resposta é, estamos prisioneiros e reféns do nosso modelo mental. Nós estamos agindo automaticamente, nós não estamos com lucidez. O Augusto Cury fala da síndrome do pensamento acelerado, que é um cérebro que funciona muito rápido e errado. E quando você deixa o teu cérebro, que é uma máquina de sobrevivência, e se você não teve uma educação familiar altruísta, ele vai atuar de forma egoísta. Quer dizer, egoísta significa, eu sou a única parte interessada, mas ninguém. Então, a primeira coisa é ajudar essa pessoa a se autoconhecer profundamente, para ela decifrar o seu modelo mental, para que ela possa ter consciência de que ela só está reproduzindo comportamentos que foram arraigados e instalados na infância dela. Agora, isso não acontece. O sistema educacional não te ajuda. O que se ensina de psicologia? Para todas as pessoas. É ciência do comportamento. Então, as ciências do comportamento, elas não têm a devida importância na nossa formação, como têm as ciências exatas. As ciências exatas são importantes? Sim, mas não somente. Então, há um acesso muito irrestrito. Eu só consegui me transformar e mudar de comportamento porque quem não está nos ouvindo vai pensar, bom, o Celso é um líder diferenciado. Eu não fui um líder diferenciado no passado. Eu tive experiências com a minha equipe em que eles pediram a minha cabeça. Por quê? Eu estava liderando conforme o modelo mental, eu não tinha a menor ideia de que eu estava agindo e reagindo automaticamente, tive a chance de ter acesso à sabedoria da ciência do comportamento, me dei conta, de que eu estava sendo amador e empírico ao liderar, comecei a estudar e a aprender liderança científica e consegui me transformar. Eu não sou um líder perfeito, mas eu sei o que eu preciso fazer para sê-lo um dia. O que é a liderança pública nesse sentido? Como que a gente pode aplicar isso no setor público? Da mesma maneira que o setor privado, Você tem que definir um modelo de liderança da organização. O modelo de liderança é como você vai liderar. O como imagina o roteiro de um ator ou de uma atriz. Você não descreve como ele vai se comportar ao atuar. Liderança não é diferente. Você não deixa que uma costureira costure da maneira que bem entende. Deixa. Ela não tem que seguir um método e uma técnica. Ela não tem que seguir um procedimento, uma instrução de trabalho para poder entregar aquilo que se espera dela. Liderança não é diferente. Se a organização tiver um modelo de liderança, um manual de liderança, dizendo, olha, você dá feedback desta maneira, você não pode gritar, você não pode criticar. Então, existe um método científico. Isso tem que estar consignado no manual da empresa. Tendo isso consignado, você vai treinar todos os líderes para seguir aquele manual. Não é com uma carga horária de 12 horas, porque eles estão habituados a liderar completamente diferente, por causa do modelo mental. Então você tem que ter uma carga horária robusta para que eles pratiquem com frequência esses ensinamentos. Depois você tem que fazer a gestão por consequência. A meritocracia para quem cumpre e a demeritocracia para quem é indisciplinado e egoísta a ponto de, mesmo sabendo fazer, não fazer. Tem que sofrer as consequências. O comportamento, às vezes, que parece que está na selva, cada um querendo se proteger, dominado por sentimento de medo de perder e outras limitações. E aí acontece que se o líder está num setor, num cargo que influencia uma grande coletividade, sim, a consequência ela dissemina para demais setores da sociedade, e aí a população acaba fazendo uma leitura de que todo o sistema está corrompido, está buscando apenas o interesse pessoal. Diga-me com quem andas, te direi quem és. Então, o líder, ele tem que... Bom, eu não posso ser espectador. Eu trabalho em muitas organizações. E eu digo o seguinte, as pessoas me procuram dentro da organização. O meu líder, ele não é um bom líder. Eu falei, ele sabe disso?
Como assim? Você disse para ele? Não, não digo para ele. Como é que ele vai saber? Então você é espectador, você é cúmplice por omissão. Então se cada um de nós, né, dizer para o outro o que ele não está fazendo como deveria, vai ajudar o outro a mudar de comportamento. Se isso for recíproco, todos nós mudamos de comportamento. Então existe uma postura muito pacífica, de postura de espectador, dentro dos próprios liderados. Os liderados, eles esperam a coisa não dar certo, né, para depois falar que o líder não foi eficaz. Se estabelecendo caos. Exatamente. Eu chamo de liderado diferenciado. Um liderado diferenciado é aquele que tem a iniciativa, claro que com respeito, né? E aí tem método para isso, que é dar feedback. Se ele souber dar feedback e houver na instituição, na organização, uma política de buscar e dar feedback, todos vão conseguir, com base nessa política, ajudar uns aos outros a corrigir comportamentos que estão arraigados na cultura. Então é um trabalho de todos da organização, de todos. Se todos fizerem isso, todas as partes interessadas fizeram um grande pacto de que eu vou dizer para você o comportamento que eu observo em você, que não é legal para mim. Se todo mundo fizer isso, haverá uma plena consciência do que está acontecendo. Se ninguém fizer isso, um vai culpar o outro e todo mundo vai perder, inevitavelmente. Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo, já voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Não saia daí. Em Itajaí, existe um lugar para discutir projetos, propor soluções e cobrar melhorias. O endereço certo para dar sugestões e tirar dúvidas. E o melhor de tudo é que nesse local, suas ideias podem transformar o presente e o futuro da cidade. Câmara de Vereadores de Itajaí. Aqui, sua opinião é sempre bem-vinda. Voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Hoje a participação é do coach Celso de Souza e Souza. A gente está falando sobre liderança diferenciada e o livro que ele lançou no dia 10 de dezembro de 2015, que no lançamento contou ainda com a presença de algumas ONGs da cidade de Blumenau que foram convidadas. Amiguinho Feliz, São Roque, Casa de Apoio Miole Menigocelli. Não é fácil pronunciar. Não é fácil pronunciar. E CEVAP. Qual a relação dessas entidades com todo esse trabalho? Bom, Maurício, uma organização diferenciada, ela se preocupa em conhecer as necessidades legítimas do seu meio. Então, eu levei essas ONGs, convidei essas ONGs exatamente para exemplificar para as pessoas presentes que se você quer ser um líder diferenciado, você tem que se interessar por aqueles que estão fazendo um trabalho diferenciado. E as ONGs fazem isso. Então, eles foram lá para apresentar o seu trabalho, eles foram lá para mostrar que trabalho fazem. Todas as 4 ONGs trabalham com crianças. E, para mim, o futuro está na forma pela qual educamos as crianças hoje. Isso não é clichê. Agora, porque para educar as crianças de hoje, os pais têm que estar educados a educar. O saudoso Issam Itiba, né, escreveu o livro famoso Quem Ama, Educa. Se você fizer uma pesquisa entre os pais, quantos leram Quem Ama, Educa? E aquele livro traz uma metodologia científica de como você educar o teu filho desde que ele nasce até a adolescência. Então esse livro não faz parte do currículo escolar, não faz parte de treinamentos para pais, não se utiliza as ciências do comportamento aplicado ao processo de influência para educar de uma forma consistente aqueles que são responsáveis pela educação. Então as ONGs estavam lá para que as pessoas presentes se sensibilizassem e se preocupassem em ajudá-las a fazerem cada vez melhor seus trabalhos. Porque essas ONGs, elas precisam de alguém que articule o trabalho delas com toda a sociedade, porque elas precisam da ajuda da sociedade para funcionar. Geralmente, quando uma organização de pessoas fica
comprometida com determinada causa, sem fins lucrativos, no caso de ONGs, o resultado ele começa a aparecer de forma mais eficaz, de trazer uma mudança em toda a realidade daquela comunidade? Isso é percebível, isso? Com certeza. Nós estamos falando da virtude da caridade, né? E também da justiça. É justo que você ajude uma ONG que tem dificuldade de se sustentar, né? Ela precisa da ajuda para ajudar, né? Então, a virtude da caridade tem a seguinte premissa: o líder diferenciado, ele é feliz ajudando os outros a serem felizes. Essa é a premissa. E aí, para você ajudar o outro a ser feliz, você não precisa necessariamente dar dinheiro. Você pode dar o seu tempo, você pode dar a sua competência, você pode articular para ajudar o outro a ser feliz. Essa é uma premissa fundamental, né? Se todo mundo está feliz, todo mundo ganha. Dentro das organizações, geralmente acontece do líder ignorando toda a ciência da liderança. Ele ignora. Ignorando a ciência da liderança, resolve os conflitos através de coerção, às vezes suborno, às vezes até subjugando os demais. Sim. E fazendo prevalecer sempre os seus interesses, mesmo que as consequências futuras vezes também não sejam as melhores para si próprio. Esse cenário vai acabar algum dia? Já está acabando, por uma razão muito simples. Antes da sociedade digital e da era da informação, antes do advento do celular, já havia isso que você acabou de falar, Maurício. As partes interessadas, elas eram subjugadas, elas não eram atendidas e não tinham voz. Agora tem. Agora, qualquer pessoa com um celular na mão grava ou filma a sua insatisfação. Se ela for legítima e procedente, muita gente no YouTube vai ser solidário. Isso vai correr o mundo. O causador dessa infelicidade, dessa parte interessada, desde que a necessidade seja legítima, vai ficar no foco, vai ser percebido. Todo mundo saberá quem ele é. Eu saí agora de uma entrevista onde um empresário foi entrevistado porque seus colaboradores reclamaram com o jornal da cidade que foram lesados na hora da demissão. E ele foi lá dar a versão dele. Então agora, qualquer pessoa, não precisa vir no jornal. Se está com celular, filma ou grava. Manda para os meios de comunicação. Ou para o YouTube. Olha quanta gente vai estar observando e monitorando comportamentos considerados hediondos. Através do Facebook temos uma rede multiplicada de Sim, é um grande Big Brother, né? Social. Bom, temos também a situação do cenário econômico aqui no Brasil. A causa de tudo isso é a má liderança? Com certeza. Com certeza. Lembre, o resultado econômico financeiro é uma consequência dos comprometimentos de todas as partes interessadas. Se você não tem um colaborador comprometido, o fornecedor não está comprometido, a sociedade não está comprometida, essas pessoas estão insatisfeitas, estão desmotivadas. Elas vão dar o máximo de si? Não. O cliente vai receber um bom produto ou serviço? Não. Qual vai ser o resultado econômico financeiro? O atual. Então, a causa raiz do mau resultado é uma liderança ineficaz, amadora e empírica. A pesquisa do Léo Bruno comprovou. Sabe como se chamou a pesquisa do Léo Bruno? Impacto da liderança no desempenho organizacional. Quanto mais a liderança é empírica, pior o resultado econômico financeiro. Ela é empírica por quê? Porque o empresário, o RH, não leva a sério as ciências do comportamento. Ele se preocupa em criar normas e procedimentos técnicos, mas deixa o líder liderar de qualquer maneira. Apesar de existirem métodos e técnicas que não são de novidade, o livro não trata de nenhum método e técnica inovador. Todos os métodos e técnicas que estão aí já existem há muitos anos, Maurício. Só que são, como você falou, o líder ignora que eles existem. Então, considero que um dos desafios maior que todos temos é escolher melhor as lideranças. É isso? Na realidade, qualquer pessoa pode aprender a ser um líder. Liderar é uma profissão, como outra qualquer. Toda profissão requer uma expertise de metodologias científicas para o seu bom exercício. Liderar é uma profissão. Então, se você dominar
antropologia, sociologia, liderança situacional, liderança transformadora, todos os métodos e técnicas relacionadas às ciências do comportamento, se você aprender isso e praticar com frequência, você consegue se transformar num líder. Não importa o cargo, a área ou o nível hierárquico. Se você se interessar em estudar e praticar métodos e técnicas científicos de liderança e abandonar o hábito de liderar conforme foi liderado na infância, você se tornará, com certeza, um líder diferente dos que estão por aí. Um líder diferenciado. Mas para liderar fora é fundamental primeiro liderar a si mesmo, sentimentos e emoções. Mais do que isso, você tem que saber por que você lidera da forma que lidera. E a resposta é, porque eu fui liderado assim. Então o modelo mental da gente nos faz agir e reagir de uma forma automática, inconsciente. E se a gente não se der conta disso, a gente vai refutar todo e qualquer conceito de liderança diferente daquela que aprendemos com nossos pais na infância. Afinal de contas, nossos pais naquela época eram deuses para nós, né? Nós tínhamos que obedecê-los, tínhamos que imitá-los. Era uma questão de sobrevivência do filho ou da filha. E isso é trazido na nossa memória até a vida adulta. E nós reproduzimos automaticamente, sem nenhum discernimento, sem saber se é certo ou errado. Por isso que você vê líderes que criticam, que gritam, que berram. Se você investigar a vida desse líder no passado, o pai dele e a mãe dele gritavam, berravam. Ele só reproduz o mesmo comportamento. Incrível, né? Celso, nosso tempo está acabando. Onde ficará disponível o seu livro? O senhor vai distribuir em universidades, entidades públicas? O meu objetivo, é claro que é justo, justiça é uma virtude, né? Que eu receba um justo valor pelo investimento que eu fiz. Mas o meu objetivo não é vender livros. Meu objetivo é dar acesso a essa ideia, a essa preocupação do Léo Fernando Castelhano Bruno, a ajudar as organizações a entenderem que é possível, sim, rapidamente mudar o quadro que estamos observando, né? Então, aquelas instituições que estiverem interessadas, eu dou o livro. Vou fazê-lo para a FURB, que é a Universidade de Blumenau, e ele está disponível para as instituições de ensino que quiserem proporcionar aos seus O senhor pode alunos. deixar o seu contato para quem quiser Claro. entrar em contato com o senhor? Posso deixar o site? Claro. Então é www.liderançadiferenciadasemcedilha.com.br. Beleza. Uma mensagem para os nossos espectadores que agora chega o ano de 2016, todos fazem planos, estabelecem metas e depois, por uma dificuldade na liderança de si, na gestão do tempo e dos recursos, acabam se frustrando. Quero que o senhor deixe uma mensagem a todos. Claro. A minha mensagem é, você que está me ouvindo agora, o aprendizado só é verdadeiro quando existe a crença de que ele é necessário. Acredite, você precisa aprender. Com essa mensagem, eu agradeço a participação do Celso de Souza e Souza Coach. Muito obrigado pela participação. Um excelente ano de 2016 para o senhor. Sucesso. Obrigado, Maurício. Foi um prazer estar aqui contigo e conversar sobre um assunto tão importante e, ao mesmo tempo, tão necessário para as organizações brasileiras. Câmara Aberta de hoje termina por aqui. Para todos, uma boa noite e até a próxima.